Boa noite! Segunda-feira, dia de live sobre a nossa área, sobre a área da beleza. Coisa boa! E começando essa live, quero começar com algo assim para trazer pra gente uma reflexão alta, como sempre, né? Um nível mais elevado de reflexão. Muitas pessoas acreditam que somente as pessoas talentosas, somente aquelas pessoas que são dotadas de uma inteligência, elas conseguem chegar mais longe, conseguem algo a mais. Mas hoje eu quero trazer aqui que não é bem assim. Aquelas pessoas que se esforçam para alcançarem algo, até mesmo que no primeiro momento elas não têm tanto talento naquilo, mas elas são pessoas esforçadas, pessoas que dedicam com afinco naquilo que elas estão fazendo, elas vão alcançar grandes resultados, iguais ou até maiores do que aquelas pessoas que têm talentos, que são dotadas de inteligência naquela área específica. Então, para a gente gravar o esforço, o trabalho com dedicação, com muita disciplina, com certeza vai trazer grandes resultados para nós, né? Isso é boa noite para quem tá chegando, coisa linda ter todos aqui, né? Nós estamos aí na maratona falando sobre cortes toda segunda-feira, né? Hoje a gente vai dar início a uma parte que tem aí várias partes, iniciando aqui para a gente dar uma expandida na nossa mente. Com certeza já ouvimos isso, mas às vezes a gente acaba se esquecendo de que não é só quem tem talento e é dotado de inteligência em uma área específica que tem grandes resultados. As pessoas que se dedicam com afinco, colocam ali energia em cima daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas desejam alcançar, daquilo que elas têm como visão, objetivo, essas pessoas também alcançam grandes resultados que podem ser iguais ou maiores do que aquelas pessoas que têm talento, que têm ali, são dotadas de inteligência naquela área específica. Então, o nosso esforço, ele é muito válido em tudo que a gente vai fazer. A nossa dedicação, a nossa disciplina, ela é muito válida em tudo que nós vamos fazer para que a gente alcance grandes resultados, certo? Então, fica para nós aí nesse início de semana, né, que começou ontem, esse pensamento. Esforço, dedicação, disciplina podem trazer muito mais resultados do que apenas talento. As pessoas que têm talento e têm também uma inteligência específica em uma área, se elas colocarem dedicação, elas vão ficar muito melhores, vão alcançar níveis muito maiores. Mas aquelas que, poxa, eu ainda não tenho, eu ainda não sou, né? Às vezes fica até se comparando com alguém que não é legal também. Mas dedicar, ter disciplina e se esforçar para obter resultados, isso sim traz grandes resultados e torna a gente pessoa aí mais perseverante. Quando a gente coloca assim aquela dedicação, a gente vai se tornando cada vez mais perseverante. E uma vez que a gente aprende a fazer isso, né, uma vez que a gente tem atitude para fazer, com certeza os resultados serão muito grandes. Os resultados vão vir. A gente vai alcançar grandes coisas. Independente, às vezes tem pessoas que não têm visão ainda, eu não consigo ver lá na frente, mas vai fazendo aquilo que vai vindo no seu coração. Não tenha medo, não. Isso acho que é bobeira. Não fica pensando isso. Às vezes a gente tem um sentimento e a gente não coloca ele em prática porque a gente acha que é bobeira. Nada disso, não é bobeira, não. Vamos fazendo, né? Como diz aí a Cecília, vamos ser fazedoras, vamos fazendo, que a gente vai alcançando grandes resultados, certo? Então, para essa semana,
né? Ficar aí bem bacana, esforço, disciplina, certo? Dedicação. Essas 3 palavrinhas, esforço, disciplina, dedicação em tudo que a gente for fazer. Se a gente colocar essas 3 palavrinhas ali, com certeza, chegar no final da semana a gente vai ver que a gente evoluiu um tantão. Bastante mesmo. Então, ó, bora aí. Esforço, disciplina e dedicação no que a gente for fazer, para que a gente consiga alcançar resultados. Ok? E bora começar aí o tema da nossa live de hoje, segunda-feira. Estamos aí na maratona falando sobre cortes, sobre, né? Falamos sobre tantas coisas. Quem não viu as nossas lives, né? Passadas aí, tá aí salva no IGTV. Vai ficar por um tempo, daqui a pouco não vai estar mais, que a gente tá levando ela para outro lugar. E essas lives a gente falou sobre linhas de corte, ângulos, a gente falou sobre vários assuntos e um assunto complementa o outro. E hoje a gente vai começar a falar sobre formatos de rosto, estrutura facial. E quando a gente vai falar de formato de rosto, de estrutura facial, a gente vai começar aí a dar uma ênfase em como a gente vai visualizar cada cliente durante um corte. Então, bora lá começar a falar sobre esse assunto. Então, pra gente começar, na semana passada, a gente finalizou ali a nossa live, né? Já falando sobre consulta do cliente. Então, a consulta do cliente é uma parte fundamental quando a gente vai realizar ali um design de corte. Então, a consulta do cliente, né? Quem tá chegando aí agora, estamos falando aí sobre corte de cabelo, estamos falando sobre partes importantes. Eu falo assim, muita gente fala assim, o importante é ver na prática. Sim, a prática é muito importante, mas a teoria, ela salva a gente dos probleminhas do dia a dia. Porque no dia a dia, a gente, como profissional, encontra muitos probleminhas. Não é verdade? Tem horas que a gente fala, meu Deus, como eu resolvo isso agora? E é a parte teórica que salva a gente na hora dos probleminhas ali da prática. Então, entender o porquê eu faço, como eu faço e o para que eu faço, faz todo sentido para que eu tenha grandes resultados, principalmente na hora de fazer uma correção de algo que não está saindo como deveria. E isso acontece demais. Pode ter 5, 10, 20, 30 anos de profissão que vai acontecer probleminhas. Cabeças diferentes, cabelos diferentes, produtos diferentes, técnicas novas. Então são muitas coisas que vão acontecendo no meio do caminho e que a teoria, ela acaba salvando a gente, ok? Tomar uma aguinha aqui. Hoje o dia foi assim, extenso aí. Eu acabei de chegar, por isso estamos fazendo a live nesse horário, porque eu acabei de chegar. Hoje a gente esteve visitando um dos fornecedores e aí foi corrido, pega a estrada, aquele bate e volta, vai de manhã, volta, e aí fica bem corridinho. Mas como dedicação e disciplina e compromisso é compromisso, estamos aqui para nossa live de hoje, a qual a gente vai tá falando aí sobre design de corte e suas partes específicas. E hoje nós vamos começar a falar sobre formatos de rosto. Vamos falar tudo hoje? Não. Vai ficar ainda para semana que vem, talvez até para outra, né? Porque o tempo aqui é um tempo menor e a gente vai falando por partes, certo? Depois a gente vai juntando como quebra-cabeça e montando tudo e tendo aí também grandes resultados através disso. Então, bora lá. Aí, a semana passada a gente falou sobre isso. Então, como que eu analiso? Então, quando eu vou fazer uma análise, eu preciso analisar densidade, textura, crescimento, linha do cabelo, né? Que além da linha do corte que eu vou fazer, eu tenho que observar a linha do cabelo. Como que é essa linha? Como que esse cabelo cresce? De que maneira que é? Então, eu preciso observar tudo isso para eu começar a observar os formatos de rosto. Quando eu penso num corte, eu preciso pensar que ele ele contempla
toda uma parte de uma pessoa, né? O corte, ele não só vou pegar a tesoura ali, pronto, cortar na técnica, no ângulo, na linha, já observei a textura, vou fazer isso. Não, eu tenho que observar a pessoa como um todo. As pessoas, muitas das pessoas, elas chegam, né, até a cadeira de um profissional e elas falam que, primeiro, olha, eu quero um corte que seja normal, clássico, né? Outras pessoas, eu quero um corte mais moderno, mas eu quero um corte que seja prático para o meu dia a dia, porque eu não gosto de arrumar, eu não tenho tempo de arrumar, então o corte tem que ser simples e fácil para mim no dia a dia ficar aí tranquilo. Não quero nada que eu precise ficar fazendo isso, aquilo, dando trabalhão. Então, geralmente acontece muito isso. Acontece muito. Nesses anos de profissão, eu ouvi muito essa frase, muitas vezes. As pessoas querem, muitas das vezes, a modernidade, mas querem misturar com a praticidade. E isso tudo faz parte aí do nosso mundo, da hora da gente observar a pessoa para entregar para ela um corte que vai trazer, ao mesmo tempo, a modernidade que ela quer e a praticidade. Para outras, não, eu sou mais clássica, eu sou normal, né? Assim que elas pensam. Normal, simples, básica. Não quero muita coisa. Então, quando a gente vai fazer um design de corte, a gente também precisa pensar em como é aquela pessoa, em como no dia a dia ela se comporta com o seu cabelo, para que a gente entregue para ela realmente algo que faça ela se lembrar e retornar. Porque eu sempre falo uma coisa, a gente atender um cliente uma vez, isso não quer dizer que ele é nosso cliente. O negócio é o seguinte, o negócio é esse cliente voltar para nossa cadeira. E de verdade, é duro falar isso, mas a culpa é sempre nossa se ele não volta. É porque a gente deixou de entregar alguma coisa. E já aconteceu isso comigo demais, do cliente não voltar e eu ficar tentando encontrar o porquê daquilo. E na maioria das vezes a gente consegue encontrar. A gente pode até não reconhecer, mas encontrar ali o porquê a gente encontra. Mas o reconhecer é difícil. E com o tempo a gente vai tendo perdas, né? E a gente não pode. Hoje a gente não, ainda mais no momento onde a gente vê tantas pessoas entrando no nosso mercado, nós precisamos observar os detalhes para que a gente possa manter ali a nossa agenda bacana. Porque a gente precisa, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente precisa trabalhar, a gente precisa aí ter esse retorno dos clientes, porque o cliente que vai uma vez, né, não é o nosso cliente. O cliente que retorna segunda, terceira vez, aí sim, ele se tornou nosso cliente. Então a gente precisa abrir, fazer uma expansão de mente para entender. E tem uma live aí no nosso IGTV aqui da distribuidora que a gente fala sobre cliente e a gente aborda esse assunto, que é muito interessante e faz a gente pensar de uma forma mais macro e não micro. Né? Então a gente precisa abrir a nossa mente, porque existem clientes assim, não só na nossa área da beleza, mas em todas as áreas existem clientes de todos os tipos. Então a gente precisa aprender a lidar, e a gente passa por essa experiência praticamente, se não todos os dias, pelo menos todas as semanas, de encontrar um cliente diferente, que a gente precisa entender ele e agir com ele conforme é essa personalidade, conforme é esse jeitinho. Então a gente precisa aprender, né? E falar dos formatos de rosto, falar do design de corte, é realmente fazer essa observação e trazer ali pro que a gente vai executar dentro de um corte. Então, consultar, né? Fazer essa consultoria com o nosso cliente é muito importante. E começar a analisar. Gente, é tão interessante que quando a gente começa a analisar, né, o tipo de rosto. Então, vamos lá. Primeiro passo. Para eu observar e analisar o formato do rosto, eu preciso tirar da frente do rosto do cliente o cabelo. Então, eu posso fazer isso fazendo isso que eu fiz aqui agora, né? Eu posso fazer isso. Ou simplesmente já começar a fazer
as minhas divisões. A gente falou sobre divisões de um corte, né? Sobre as partes importantes da cabeça. E dentro disso a gente falou das divisões de um corte lá na nossa primeira live sobre corte, se eu não me engano, na primeira ou na segunda. E a gente fala sobre isso. E na hora da gente fazer essa observação, entender sobre o formato do rosto, a gente precisa descobrir o rosto do nosso cliente. E a gente começa ali por uma coisa básica. Deixa eu achar minha reguinha aqui, que daí eu gosto de mostrar com ela. Mas eu já não sei onde ela tá. Gente, minha reguinha não tá aqui. Então, vamos encontrar alguma coisa aqui que eu consiga mostrar. Seguinte, a gente precisa observar três pontos importantes. Então, ó, a gente precisa olhar. No início, a gente às vezes precisa até medir. Mas depois começa a ser uma coisa de hábito e a gente consegue fazer sem medir. Então, a gente começa a olhar e observar o quê? Ó, a gente vê que o início aqui, eu acho que tem uma live que a gente falou sobre isso também, eu não me lembro qual agora. O início aqui, né, aonde começa a nascer cabelo, até a ponta de sobrancelha, é uma parte da divisão de um rosto para trazer harmonia, né? Sempre essas partes, deixa eu só encontrar aqui, ó, são chamadas de zonas de um rosto. Então, ó, da onde começa o nascimento até a ponta de sobrancelha, certo? É a primeira zona. Testa até ponta de sobrancelha aqui, até o início da sobrancelha, certo? A outra parte é das sobrancelhas até a ponta do nariz. Então, a gente tem primeira zona ou primeira seção e segunda seção. A outra é da ponta do nariz até a ponta do queixo. Quando nós dividimos dessa maneira, a gente já começa a olhar aí a parte que é mais expressiva, sabe? Dentro do visagismo, fala-se várias coisas, que nós vamos entrar nisso mais pra frente. Fala-se várias coisas a respeito. Mas para hoje, nós vamos atentar ao quê? A parte que é mais larga, certo? Então, tem pessoas que têm essa região de início aqui da testa até as sobrancelhas mais largas. Outras têm essa parte aqui do meio, né? Que é a segunda parte, quando a gente divide, que é mais larga. Então, isso também determina a harmonia do corte. Quando nós observamos essas partes, essas três seções do rosto, dentro do visagismo se usa isso, né? Então, a gente precisa aprender a olhar e já identificar qual parte é mais larga, qual parte é mais estreita. Por quê? Na hora de fazer o nosso corte, isso vai também contar. Porque com isso, quando nós observamos isso e conseguimos identificar, a gente pode acentuar algo que a gente quer trazer mais à tona dentro do rosto de uma pessoa, como também camuflar através do corte de cabelo, a gente consegue camuflar. Mas como assim, Elaine? Por exemplo, uma pessoa que tem um rosto bem largo, que essa segunda sessão, ela é uma segunda sessão que a gente percebe que é maior, né? Ou então o rosto é um rosto mais largo, aquele rosto que a pessoa fala, meu rosto é muito cheio, né? Pode ser através das divisões ou pode ser até mesmo no geral, um rosto mais cheinho. Geralmente essa segunda divisão, quando é mais larga, é uma pessoa que tem um rosto mais cheinho. E quando a gente observa isso, vamos pensar agora, é coisa de pensar. Se eu olho para essa segunda seção mais larga e eu trago aqui, ó, volume para essa parte, eu acabo deixando que esse rosto também fique mais largo ainda nessa seção. Então, quando eu percebo que essa segunda sessão é uma sessão que tá muito aparente, tá larga e às vezes até incomoda a minha cliente, eu posso disfarçar isso no corte camuflando, diminuindo o volume de cabelo nessa região para que essa parte fique menos expressiva, certo?
né? Geralmente, dentro do visagismo, fala-se que essa parte é a parte das emoções, né? A parte da testa do intelecto. Então, olha só que interessante. Então, se uma pessoa tem um rosto muito largo e eu trago mais volume de cabelo para essa região, eu vou deixar o rosto dessa pessoa ainda mais largo, certo? Se a pessoa tem um rosto mais comprido, aquela pessoa que tem um rosto mais comprido, e eu trago muito volume de cabelo acima, eu vou deixar o rosto dessa pessoa mais comprido. Então, se eu quero diminuir esse comprimento que incomoda, que a pessoa, né, as pessoas às vezes usam, elas mesmas se apelidam, colocam expressões ali que porque elas se sentem tão incomodadas que ela coloca. Então, se essa pessoa tem o rosto muito comprido e eu trago volume para as laterais, eu vou disfarçar esse comprimento. Ou se ela tem o rosto assim como eu, rosto cheinho. Por que eu gosto do volume? O rosto mais cheinho nessa segunda sessão, né? O meu rosto é mais gordinho, mais redondinho, mais cheinho. Eu trago volume para essa área da minha cabeça, que é o topo, e eu acabo dando uma afinada no meu rosto. Então, isso é algo que a gente precisa observar durante o momento do corte, porque faz toda a diferença. Então, ó, o que faz trazer o disfarce? Por exemplo, uma pessoa que tem o nariz muito proeminente, o nariz, né, as pessoas usam aí o nariz grande, mas é um nariz que ressalta mais no rosto dela. E eu venho e trago uma linha de peso maior na franja, uma linha de peso na parte parte superior, não é superior, peraí que eu esqueci a palavra agora, parte de trás da cabeça, né, tem outro nome, agora eu não tô lembrando. Mas a parte de trás da cabeça, eu acabo disfarçando, camuflando esse nariz mais proeminente. Então, são coisas, truques que a gente fala, é luz ali e sombra, né? Dentro da maquiagem se usa luz e sombra. Quando nós falamos de cabelo, a gente pode trazer volume e pode trazer peso para determinadas áreas do cabelo que a gente disfarça linhas que partes do rosto que as pessoas não sentem bem, ou até mesmo que às vezes ela não percebeu, mas o profissional percebeu e ele pode tanto dar ênfase a isso como camuflar essa parte. Então, dentro do design de corte, olha só como é um trabalho lindo, um trabalho onde a gente consegue fazer parte posterior, isso mesmo, Tainá, fugiu da minha cabeça, a parte posterior, exatamente. Então, quando a gente acaba trazendo uma linha de peso, o que é a linha de peso, gente? Vamos lá falar sobre a linha de peso? Nós falamos dela em uma das lives, linha de peso. O que é a linha de peso? Peso é uma concentração de comprimento em uma determinada área da cabeça. Então, quando eu trago ali uma concentração de comprimento, como que a gente faz isso? Quando a gente usa o ângulo de 45 graus, a gente traz uma concentração de peso, né? Eu e a Ellen, não sei se a Ellen tá aí, a gente conversou sobre isso a semana passada. Então, quando nós concentramos peso usando uma linha de 45, muitas das vezes na parte de trás, a gente consegue disfarçar um nariz proeminente. Olha só que interessante. Ou uma franja mais pesada, a gente consegue disfarçar o nariz proeminente. Então, são linhas que a gente usa dentro do corte, são áreas de peso, né? São também ali volume em determinadas áreas da cabeça que a gente consegue trazer aí um resultado de camuflagem ou então um destaque para algo que a gente quer que se destaque. Certo? Então, a pessoa que tem uma testa muito estreita, com o corte certo, a gente vai conseguir aí trazer um pouco mais de largura para esse rosto. Então, a gente consegue trazer diferencial e camuflagem ou destaque para aquela área que precisa ser destacada. Então, se um cliente tiver o rosto
muito comprido, a gente pode acrescentar larguras através de volume nas laterais. A gente consegue fazer diferencial para o nosso cliente. É tão interessante, essa semana mesmo aconteceu isso. Uma cliente um cabelo estava muito reto, um cabelo muito pesado no comprimento, porque os comprimentos estavam se encontrando tudo ali, então ela estava dando muito peso, e a pessoa estava com um semblante mais caído, um semblante assim mais cansado, um semblante sem vigor. E aí a gente começa a trabalhar ali nesse cabelo, trazendo movimento para esse cabelo, fazendo com que esse cabelo tenha mais balanço, mais movimento, trazendo linhas mais suaves na parte que envolve o rosto, que contorna o rosto. E essa cliente criou ali na hora uma expressão de alegria. Então, as linhas, quando a gente fala da autoestima, né, também é trabalhada através disso, porque a gente acaba mexendo com a pessoa no todo. Então, uma mudança que aconteceu aqui, ela pode aí fazer com que a parte da autoestima da pessoa seja elevada. Por isso que eu gosto sempre de falar que a gente não vende o nosso serviço, a gente vende autoestima, a gente vende sorriso, a gente vende alegria, porque realmente com o trabalho, né, que nós fazemos com as nossas mãos, seja em qual área for, a gente consegue mudar o estado da pessoa. Então, dentro da metodologia, né, do Phillips Hallowell, ele é um dos caras, né, o pai do visagismo aqui no Brasil, escreveu alguns livros a respeito, né, e eu gosto muito de ouvi-lo falar, e ele traz dessa maneira, que através do visagismo nós trazemos vida, trazemos vigor, trazemos aí para a pessoa mais ânimo. Então, por isso que o profissional, quando ele se atenta aos estudos, a aprender sobre várias coisas, né? Pensa bem, é uma área onde nós precisamos estudar sobre muitas coisas. A gente começa aí a mexer com as pessoas, né? Não é apenas vender um corte de cabelo, não. É realmente entregar autoestima, entregar alegria, entregar uma nova expressão, né? Quando você trabalha ali usando linhas, usando ângulos, usando camuflagem, trazendo luz para alguns pontos que são importantes, você acaba trazendo para a pessoa mais vida, mais vigor, mais ânimo. Faz toda a diferença. Nós vamos ser perfeitos em tudo que nós fazemos? Claro que não! Vamos ter aí imperfeição e vamos ter imperfeição em muitas coisas. Mas uma coisa eu garanto para você, que quando a gente começa a aprender mais sobre aquilo que nós fazemos, nós conseguimos ser melhores consultores. Vamos deixar essa palavra, melhores consultores. Então vamos lá, vamos continuar. Para a gente fazer essas avaliações e conseguir aí identificar os pontos que precisam ser camuflados e os pontos que precisam trazer luz ali, que precisam ser destacados, a gente precisa visualizar o nosso cliente, né? A primeira parte foi isso que a gente falou a respeito de prender o cabelo, tirar o cabelo do rosto e fazer essa observação, olhar realmente com atenção. Enquanto nós fazemos a consultoria do cliente, né? Enquanto a gente conversa com o cliente, ouve o que ele tem a dizer, a gente já vai fazendo aquele raio-x, né? Olhando pro rosto, olhando pros olhos, tentando já visualmente, no início é difícil, mas depois fica mais fácil, já fazer essas medidas, né? Com o olho, olhar qual parte que tem qual zona ou qual seção do rosto tem essa parte, tem a parte mais larga, né? E a gente conseguir aí imaginar. Para isso, nós também precisamos ter uma memória bastante grande. Assim como eu sempre falo, né, para as cacheadas, que a gente precisa ter referência de cachos, né, para que a gente consiga passar aí pelo processo de transição e tudo mais. Para a gente também fazer o corte, a gente precisa ter referência. E que referências são essas? Olhar fotos, né? Muitas clientes, eu falho muito nisso, porque às vezes eu não assisto tanta TV. Chega cliente, você viu aquela atriz tal? E que tá
com o cabelo tal. Eu falo, gente, você precisa me mostrar, porque eu não vi. Então, a gente precisa ter muita referência. Então, olhar fotos, olhar revistas, olhar revistas sobre cortes, olhar imagens realmente, olhar imagens de rosto, tipo essa aqui que tá aqui comigo, ó. Então aqui eu tenho várias imagens. Esse aqui é velhinho, gente, velhinho. E eu tô fazendo essa maratona sobre cortes e a gente vai buscando as coisas antigas que a gente tem. E aí nas coisas, né, que eu gosto de ter tudo separado, eu encontrei essa revista de uma feira que eu fui há muitos anos aí. Fui até com uma profissional, olha, a gente faz arte na profissão, né? Quando a gente quer se dedicar, não adianta. Eu lembro que nós fomos para uma feira, essa feira de profissional da beleza, eu não lembro se foi a Hair Brasil ou se foi a Beauty Fair. E na época, não tinha, ninguém daqui tinha ido e nós duas queríamos ir muito. E nós falamos, vamos fazer o seguinte, vamos para a rodoviária, nós vamos no ônibus, era de madrugada o ônibus, nós vamos entrar no ônibus de madrugada, vamos chegar lá em São Paulo, nós descemos lá no Tietê, eu não sabia ir para São Paulo, e ela também não, então a gente se aventurou. E a gente desce lá, e aí a gente vai lá pra feira, né, a gente dá um jeito. Chegamos lá, gente, já tinha até ônibus direto do Tietê, que levava a gente gratuitamente até a feira. E foi muito legal isso pra nós. Então a gente foi, andou na feira o dia inteiro e depois voltamos no ônibus da noite, chegamos aqui de novo em Itajubá de madrugada. E aí eu me recordando disso agora, eu comprei essa revista de cortes e aqui tem vários tipos de cortes. E quando a gente pega referências para olhar, né? Você olha os tipos de rosto, você consegue identificar as linhas, você consegue identificar os ângulos, né? As diferentes texturas de cabelo, também olha, né, a densidade de cada corte e já vê. E você, quando chega uma cliente, aí o que acontece? Você visualiza aquela cliente, você consegue ter uma ideia. Você consegue já ter, nossa, acho que vai caber nesse rosto, olha isso, olha aquilo, e você vai encaixando tudo aquilo que você tem de memória. Então é muito importante a gente olhar para as revistas, olhar para as fotos, olhar aí para as celebridades, olhar, né, para as artistas, né, tirar esse tempo, olhar para as tendências também de cada ano, para que você possa ter aí um resultado na hora que a cliente chega lá, porque senão quando a cliente chega, a gente não tem ideia de nada, a gente não tem memória de nada e fica tudo mais difícil pra gente encontrar ali na hora. Então é legal a gente ter essas memórias, é importante a gente olhar para as revistas e fazer tudo isso para que a gente consiga aí ter grandes resultados, certo? Então a gente falou sobre o peso, né, sobre o volume que pode camuflar ou pode trazer aí luz para algumas partes do rosto que eu quero esconder ou eu quero que tenha mais visibilidade. Então, dentro, né, da gente falando hoje sobre estilo, formato de rosto, né, que a gente nem entrou ainda, nem entrou nos formatos, porque aí a gente vai falar dos formatos de rosto, os principais, né? Os principais formatos de rosto, que são, deixa eu só recordar aqui para vocês. Então, se eu não me engano, são 8. Mentira, são 7 formatos de rosto aí principais, no qual a gente vai falar nas nossas próximas lives. Então, a gente vai falar do rosto redondo, do quadrado, do triangular, do rosto longo, a gente vai falar aí sobre o rosto diamante, triangular invertido, certo? Aí a gente vai falar sobre perfis, porque uma das coisas importantes também para conhecer o formato de rosto é olhar a nossa cliente de perfil. É muito legal. A gente faz fotos lá de antes, depois e tira uma foto do perfil. Então, quando a gente olha pro perfil, a gente fala assim, puxa, podia ter feito isso daqui, ó, ia trazer um resultado melhor, ia trazer uma harmonia maior, porque aprender sobre tudo isso é para que a gente tenha uma maior harmonia no corte que a gente está fazendo.
Então, é nisso que a gente pensa quando a gente aprende a respeito. E quanto mais dedicação, quanto mais ali a gente tiver disciplina, mais a gente vai ter aí grandes resultados. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar falando aí da criação da harmonia entre os estilos de cabelo e também as estruturas faciais. Hoje a gente deu esse início sobre o formato de rosto, falamos aí a respeito do volume, falamos a respeito do peso, que é quando nós temos uma linha de peso, e quem não viu as nossas lives sobre linha, pode voltar e olhar para aí a gente prosseguindo e a gente conseguir chegar sempre no melhor resultado lá na nossa cadeira, lá com a nossa cliente, que essa é a intenção sempre. Então, aqui na distribuidora a gente tem esse momento onde a gente traz assuntos sobre cabelo, sobre química, sobre tudo, e agora falando sobre design de corte, sobre linhas, e agora iniciamos sobre o formato de rosto. E o formato de rosto ele vai ser um pouquinho extenso, porque nós vamos falar a respeito de várias coisas. Gente, hoje eu tô tão perdida aqui nas minhas coisas, que agora eu tô procurando, o outro celular, mas não sei aonde eu coloquei. Mas eu tô assim hoje, né? Essa coisa de correr, de muita coisa pra gente fazer, a gente acaba, às vezes, ficando um pouco perdido, até mesmo no meio das nossas coisas. E achei! Consegui achar aqui. Bacana. Então, nas próximas semanas, certo? Na próxima semana, que é na próxima segunda, a gente vai dar início aí aos tipos, certo? E vamos falar da criação de harmonia. Então, a gente vai falar mais a fundo sobre cada tipo. Então, com certeza não vai ser só em uma próxima semana. Eu acho que vai ter aí umas 2 semanas falando só sobre formato de rosto. Vou trazer um pouquinho também do que o Philip Hallowell, eu não sei falar o nome dele direito, mas é ele, gente. Ele é um homem muito entendido nessa área. É o pai do visagismo aqui no Brasil. Tem também, né, uma outra que eu conheci há pouco tempo e tenho estudado bastante a respeito, que agora eu não lembro o nome. Até outro dia eu postei sobre ela e ela também fala muito sobre visagismo. E eles são, assim, especialistas mesmo em visagismo e é bem legal. E tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando, que é sobre corte de cabelo. Então, a gente vai trazer mais coisas e vamos aí, quem sabe, fazer uma live com eles, hein? Que coisa boa! Bora lá. Então, ó, bora prosseguir. Então, a respeito de corte, formato de rosto, criação de harmonia. Na próxima semana, a gente volta. As nossas lives têm sido sempre na segunda, às vezes pela manhã, às vezes pela tarde, à noite. Então, a gente avisa antes, mas estamos aqui toda segunda falando sobre esse assunto, certo? E na próxima semana nós vamos falar sobre o tipo de rosto redondo, né? Que eu acho que é um dos mais comuns que a gente encontra. Eu acredito que seja o redondo, que é o que a gente mais vê. E sobre também o quadrado. E vamos falar sobre algumas particularidades, sobre nariz, vamos falar sobre testa, né? Vamos falar sobre algumas coisas assim que trazem pra gente uma visão. Nós vamos nos tornar cada vez melhores através do estudo, através do conhecimento. E isso é muito importante. Para mim faz muito sentido. Eu fico muito feliz quando eu aprendo, né? Hoje mesmo, visitando um dos nossos fornecedores, eu amo ouvi-los porque eu sempre aprendo. Eu nunca volto de lá sem trazer algo novo, sem trazer uma pulguinha atrás da minha orelha. Nossa, preciso observar mais isso, preciso pesquisar mais sobre isso, preciso aprender mais sobre isso, para acontecer isso. Então, aprender, gente, a gente está aprendendo todo o tempo, só que tem um detalhe, né? Muitas das vezes a gente acha que não é pra gente. Eu não tenho talento, pra mim isso não vai dar. E eu não acredito nisso. Eu acredito no esforço, eu acredito na dedicação, eu acredito na disciplina e que isso fazem pessoas ter sucesso. Muitas pessoas de sucesso que são estudadas, elas chegam-se à conclusão que muitas vezes ela não tinha o talento. Muitas vezes ela não tinha inteligência específica naquela área, mas ela se dedicou,
ela teve disciplina e ela se dedicou demais, né? E ela foi lá e fez acontecer. Então, bora fazer acontecer essa semana. Pega aí uma palavrinha dessas 3 que a gente iniciou. Pega aí um detalhe e comece a observar, né? Para você que vai assistir depois essa live. Então, pegue um detalhe do que a gente está falando e coloque na sua vida. Aprenda mais a respeito, né? Compartilhe mais, porque a cada vez que a gente aprende, a gente precisa aplicar 20 vezes mais, certo? Para que a gente faça que aquele aprendizado se fixe realmente no nosso cérebro, faça parte mesmo da nossa vida. Então, ó, cada vez que a gente estuda, a gente deve aplicar mais daquilo para que a gente tenha mais resultado. Então, essa semana, bora observar os rostos, bora fazer observações, criar referências na nossa mente, ter memórias a respeito de corte, a respeito de rosto, para que a gente possa aí se tornar um profissional cada vez melhor. Certo? Fez sentido para você nessa noite? Faz sentido? Né? Se faz sentido, se fica dúvida, deixe a sua dúvida para nós, que a gente vai te ajudar. Para isso nós estamos aqui, tá? Se tem alguma pergunta, pode fazer também, não tem problema. Manda no direct, manda para nós. Tem um número de telefone onde a gente atende exclusivamente pessoas aqui da distribuidora, certo? Então, bora sempre junto, crescer. Essa é a nossa função. Esse é o nosso desejo. Muitas pessoas pensam que é loucura, mas não é loucura. É desejo de compartilhar. É desejo de ver mais pessoas terem grandes resultados, certo? Porque a gente, nada é nosso, certo? Vamos compartilhar tudo que a gente tem. Porque quanto mais a gente compartilha, melhor a gente se torna. Maior a gente... Outro nível, né? Maior no sentido assim, de outro nível a gente alcança. E aí a gente vai se preparando para mais e mais. Nunca vamos parar. Enquanto eu viver aqui, enquanto eu tiver vigor, né? Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver fôlego, eu quero fazer sempre mais. Porque eu acredito que isso traz vida. Eu acredito que isso traz ânimo, traz coragem. E bora para essa semana aí maravilhosa, né? Amanhã já é terça-feira, dia de início de trabalho. Então eu deixo para você um beijo no coração, uma boa noite. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo no coração e segunda-feira que vem, hein? Criação de harmonia através dos tipos de rosto, certo? Então nós estamos falando sobre corte de cabelo. E isso faz todo sentido, porque é um conjunto de coisas para a criação de um design de corte, gente. É um conjunto de coisas. Mas a gente estudando, aprendendo, aperfeiçoando, a gente vai se tornando melhor a cada dia, certo? Isso é o que nós queremos. E juntos nós vamos ser melhor a cada dia. Beijo no coração, fica com Deus e até na quarta-feira. Quarta-feira a gente tem live às 8h30 da noite aqui mesmo na distribuidora, ok? Beijo no coração, gente. Uma boa noite.